E aí, torcedor rubro-negro? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Mengão agora. Sem mais demora, vamos às notícias. O destino do Flamengo nesta edição da Libertadores será definido no dia 29 de novembro, mas, até lá, a ansiedade toma conta da nação rubro-negra. A principal dúvida que paira sobre o ninho do urubu é uma só: Pedro vai conseguir jogar a final? A resposta ainda depende do tempo e da fé. O atacante, ídolo recente e artilheiro decisivo em momentos grandes, trava agora uma corrida silenciosa contra o relógio para estar em campo no duelo contra o Palmeiras, em Lima, no Peru. A fratura na una do braço direito, sofrida no jogo de ida da semifinal, no dia 22 de outubro, transformou o atacante em uma incógnita médica e emocional. Embora o diagnóstico tenha afastado a necessidade de cirurgia, o tratamento exige mobilização total até que o osso se recupere por completo. Em termos técnicos, o prazo estimado é de 6 semanas, um período que se alinha perigosamente com a data da grande decisão. Mesmo assim, o otimismo ecoa entre os corredores do clube. Após a vitória sobre o Sport, o técnico Felipe Luiz deixou claro que acredita na superação do camisa 9. Não sou médico, mas já quebrei braço, perna, tudo que é osso. São 6 semanas. Está muito ajustado, mas ele é um homem de fé. Todos acreditamos que Pedro pode conseguir essa proeza, disse o treinador, demonstrando confiança e serenidade. Segundo ele, o mais importante não é forçar o retorno, e sim garantir que o atacante esteja em plenas condições físicas e mentais para decidir. Nos bastidores, há quem diga que Pedro vive uma das fases mais intensas de sua carreira. O atleta, que já se recuperou de uma grave lesão no joelho, vem surpreendendo a equipe médica com a disciplina e o foco no tratamento. Fontes internas afirmam que ele tem seguido um protocolo rigoroso de fisioterapia, alimentação e fortalecimento, com sessões diárias que ultrapassam 8 horas. O objetivo é um só: estar pronto para vestir o manto no jogo mais importante do ano. Enquanto isso, a torcida acompanha cada atualização com o coração na mão. Nas redes sociais, pedidos de força e correntes de oração se multiplicam. Para muitos, ver Pedro em campo seria mais do que um reforço técnico, seria um símbolo da resistência rubro-negra, da fé que move milhões de torcedores. A dúvida permanece: será possível desafiar a medicina e escrever mais um capítulo épico na história do clube? A resposta, como diz o técnico, está no tempo e na fé. Nos bastidores do ninho do urubu, as informações são tratadas com extremo cuidado. Embora o discurso oficial seja de otimismo, há quem admita que o tempo pode ser o maior inimigo de Pedro. Médicos evitam cravar datas e preferem adotar cautela, lembrando que uma recuperação apressada pode trazer riscos sérios. A fratura, ainda que simples, precisa de total consolidação óssea antes de qualquer liberação. E, em um cenário de decisão continental, ninguém quer apostar na sorte. O silêncio de Pedro nas últimas semanas também tem alimentado especulações. O atacante, conhecido pela discrição fora de campo, tem evitado conceder entrevistas e até mesmo publicar fotos de sua rotina de reabilitação. Para alguns, esse silêncio seria um indício de foco total no tratamento; para outros, um sinal de que o processo não está evoluindo como esperado. O mistério, inevitavelmente, gera dúvida e inquietação entre os torcedores. Enquanto isso, o técnico Felipe Luiz mantém um discurso firme, mas medido. Internamente, ele sabe que preparar o time sem a garantia do artilheiro é um desafio estratégico e psicológico. O Flamengo trabalha com 2 planos táticos, um com Pedro titular, outro com um substituto de movimentação diferente. Essa duplicidade revela, de forma velada, que o clube ainda não tem uma resposta definitiva sobre a recuperação do jogador, e talvez só a tenha nos últimos dias antes da decisão. A diretoria, por sua vez, adota um tom diplomático. Fontes próximas ao departamento de futebol afirmam que existe uma operação de bastidores para evitar que informações médicas vazem e causem pânico na torcida ou euforia desnecessária. A palavra de ordem é controle. Mas quanto mais o clube tenta esconder, mais crescem as teorias. Há quem diga que Pedro já treina leve com bola, outros garantem que ele ainda sente dor ao realizar movimentos simples.
Verdade ou blefe? Ninguém fora do núcleo interno parece saber ao certo. E é justamente essa incerteza que transforma a espera em um enredo digno de final de Libertadores. Cada dia sem atualização oficial aumenta o suspense. Os torcedores vivem entre a esperança e o medo, esperança de ver seu goleador em campo e medo de descobrir, na véspera, que ele ficará fora. No fim das contas, a pergunta que ecoa entre milhões de rubro-negros continua sem resposta: Pedro vai jogar ou será mais um herói impedido de lutar? Agora, o que pensa o torcedor rubro-negro diante desse cenário? Você acredita que Pedro vai conseguir superar o tempo e voltar a tempo da grande decisão? Ou o atacante deve ser preservado para evitar qualquer risco de agravar a lesão? Cada opinião representa um sentimento, e o Flamengo vive exatamente esse dilema entre o sonho e a prudência. Será que a fé da torcida será suficiente para impulsionar mais uma recuperação milagrosa? Pedro já provou no passado que é capaz de desafiar limites e voltar mais forte, mas a Libertadores exige intensidade total. Vale a pena arriscar um ídolo em nome da glória continental, ou o elenco deve aprender a vencer sem depender de seu artilheiro? E você, torcedor, acredita que o time estaria preparado caso Pedro realmente não tenha condições de jogar? Há quem diga que o Flamengo, com seu elenco estrelado, ainda teria força suficiente para encarar o Palmeiras em igualdade. Outros afirmam que sem o camisa 9, o time perde seu poder de decisão e instinto letal nas grandes noites. Qual é a sua visão? A verdade é que o coração rubro-negro vive dividido entre a esperança e o medo. A contagem regressiva para o dia 29 de novembro continua, e cada nova informação pode mudar o rumo dessa história. Então, torcedor, diga, você acredita em Pedro na final da Libertadores? Ou acha que o destino já reservou outro herói para esse capítulo? Fala, torcedor do Mengão. Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no rubro-negro com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. Fala, torcedor do Mengão. Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no rubro-negro com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. O Flamengo amanheceu em choque nesta terça-feira após a confirmação de que um dos jogadores do elenco principal foi punido por doping. A notícia, revelada por fontes próximas à Confederação Sul-Americana de Futebol, pegou torcedores e dirigentes de surpresa, especialmente às vésperas de uma sequência decisiva na temporada. O nome do atleta ainda não foi oficialmente divulgado, mas a punição já é considerada um dos episódios mais delicados recentes da história rubro-negra. Segundo informações iniciais, o teste positivo teria ocorrido após uma partida da Libertadores, disputada no Maracanã, há pouco mais de um mês. O exame apontou a presença de uma substância proibida pela Agência Mundial Antidoping, WADA, utilizada para aumentar a resistência física e acelerar a recuperação muscular. O departamento jurídico do Flamengo foi imediatamente acionado e prepara a defesa do jogador, alegando que o uso do produto teria ocorrido de forma acidental, por meio de um suplemento contaminado. Nos bastidores, o clima é de apreensão. A diretoria teme que a sanção possa se estender para além do atleta, afetando a imagem do clube e até resultados conquistados recentemente. A Conmebol, por sua vez, mantém sigilo sobre os detalhes do processo, mas fontes indicam que o caso será julgado nas próximas semanas. Caso a punição seja confirmada, o jogador poderá ficar afastado por até 2 anos, dependendo da gravidade constatada pela comissão disciplinar. A notícia caiu como uma bomba entre os torcedores, que se dividem entre a incredulidade e o apoio. Muitos acreditam que o caso pode ser fruto de erro laboratorial ou sabotagem, enquanto outros cobram mais rigor e transparência por parte do clube. Nas redes sociais, o nome do atleta, ainda mantido em sigilo, já figura entre os assuntos mais comentados do país, reacendendo debates sobre ética, profissionalismo e responsabilidade no futebol moderno. Agora, o Flamengo busca controlar os danos e preservar o foco do grupo. A diretoria pretende emitir um comunicado oficial nas próximas horas, pedindo calma à torcida e reforçando o compromisso do clube com o jogo limpo e a integridade esportiva. Até lá,
a pergunta que não quer calar segue ecoando entre os rubro-negros. Quem é o jogador envolvido, e qual será o impacto dessa bomba no futuro do time? A dúvida agora toma conta do ambiente rubro-negro. Quem seria o jogador punido? Um titular absoluto, peça-chave nas conquistas recentes, ou alguém que vinha ganhando espaço aos poucos no elenco? O silêncio do clube só aumenta o mistério e, inevitavelmente, a curiosidade. Nos corredores do Ninho do Urubu, a ordem é não comentar. O que se sabe é que a notícia caiu como um raio em meio à preparação para os próximos compromissos decisivos, deixando todos em estado de alerta. Alguns torcedores levantam hipóteses de que o atleta envolvido poderia ter sido vítima de um erro de procedimento, algo que já ocorreu em outros clubes brasileiros e até em seleções internacionais. Outros, porém, não descartam a possibilidade de uma tentativa desesperada de melhorar o desempenho físico em um momento de pressão. Será que alguém dentro do elenco realmente arriscaria tanto por uma vantagem momentânea? Ou há algo mais profundo nos bastidores que ainda não veio à tona? A falta de transparência sobre o caso só alimenta as teorias. Há quem diga que o jogador já foi afastado discretamente dos treinos, enquanto outros juram tê-lo visto normalmente na última atividade. O departamento médico do Flamengo, por sua vez, mantém uma postura enigmática, nem confirma, nem desmente. Tudo isso contribui para um clima de suspense que tomou conta da torcida, da imprensa e até de parte do elenco. E, no meio de tantas versões, surge uma pergunta que não quer calar: o caso pode abalar o desempenho do Flamengo na final da Libertadores? Se o punido for um nome importante, o impacto técnico e emocional será inevitável. Mas se tudo não passar de um mal-entendido, a história pode se transformar em combustível para unir ainda mais o grupo. A verdade, por enquanto, está trancada nos bastidores, e cada hora que passa sem explicações só aumenta o mistério que paira sobre o clube mais vigiado do país. Torcedor rubro-negro, e você? Como recebe essa notícia que sacudiu o Ninho do Urubu? Será que estamos diante de um mal-entendido, de um erro de laboratório, ou há algo mais sério por trás desse escândalo? A torcida, que sempre foi o maior pilar de apoio do Flamengo, agora se vê dividida entre a incredulidade e a desconfiança. Muitos pedem calma, outros exigem transparência imediata, afinal, o clube vive um dos momentos mais decisivos da temporada, e qualquer abalo pode custar caro. Você acredita na versão de que o suplemento pode ter sido contaminado, ou acha que houve irresponsabilidade do jogador? Casos assim já aconteceram em outras equipes, mas quando envolve o Flamengo, a repercussão ganha proporções gigantescas. A pergunta é: o elenco conseguirá manter o foco em meio a toda essa turbulência, ou o episódio pode deixar marcas internas difíceis de apagar? A torcida também quer saber como a diretoria vai lidar com a situação. Será que o clube deve expor o nome do atleta e esclarecer tudo de uma vez, ou manter o sigilo até o fim do processo é a atitude mais correta? O silêncio, por um lado, protege o jogador, mas por outro, alimenta ainda mais a curiosidade e as teorias que tomam conta das redes sociais. A verdade, nesse momento, parece estar escondida sob camadas de mistério e tensão. E, por fim, fica a reflexão que ecoa entre os rubro-negros: o que esse caso pode representar para a imagem do Flamengo? Será apenas um tropeço passageiro ou o início de uma crise de confiança dentro e fora de campo? A nação quer respostas, e quer saber, na sua opinião, o clube está lidando bem com a situação ou poderia agir de forma mais transparente? Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Flamengo todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso Mengão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Flamengo. Até o próximo vídeo.